Fala pessoal, e hoje vamos falar sobre operadores lógicos. Os operadores lógicos são usados para combinar ou inverter expressões booleanas, ou seja, eles retornam um valor booleano, verdadeiro ou falso. Vamos para o nosso primeiro caso aqui. Vamos fazer algumas variáveis booleanas aqui. Bool A, que ele é igual a... Vamos colocar aqui, ó, 5 maior que 3. Então, ele retorna para a gente true, certo? Verdadeiro, porque 5 é maior que 3. Vamos fazer um bool B aqui, que vai ser 2 menor que 4. Ou seja, ele também retorna verdadeiro, porque 2 é menor que 4. Vamos fazer um bool resultado, certo? Vamos lá, para começar, o nosso primeiro operador lógico vai ser o AND, que significa para a gente o E. Ou seja, ele retorna a verdade se ambas as expressões forem verdadeiras. Nesse nosso caso aqui, 5 maior que 3, 2 menor que 4, ambas as expressões são verdadeiras. Então a gente vai usar o AND, só colocar aqui embaixo para vocês aqui, ó, o símbolo do AND é esse aqui, ó. Tá certo? Esses dois. É importante sempre colocar os dois juntos, certo? Vamos lá. Aqui dentro do parênteses a gente coloca A e B, se forem verdadeiros, certo? Importante, na variável booleana, nesse caso aqui que a gente vai usar, se o resultado for falso, ele retorna 0 pra gente. E se for verdadeiro, ele vai retornar 1. É verdadeiro ou falso? 0, 1. Esse é o significado da variável booleana, certo? Então vamos fazer um cout aqui para exibir o resultado. Vamos lá, cout resultado, certo? Então vamos dar uma analisada aqui novamente. Aqui a gente tem um bool A, significa 5 maior que 3, ou seja, isso é verdade. E um bool B, 2 menor que 4, isso também é verdade. E aqui, no resultado, a gente está usando um operador lógico AND, E. Ou seja, o A e o B precisam ser verdade para ele retornar o 1 para a gente. Ao mesmo tempo, as duas têm que ser verdade. Então vamos rodar para ver? Se retornar 1, significa que as duas, tanto o bool A quanto o bool B, são verdadeiros. Vou colocar para rodar, ó, tá vendo? Retornou o valor 1 para a gente. Então significa que as duas variáveis, tanto a quanto a b, são verdadeiras. Agora, vamos colocar aqui, ó, o 2 maior que 4. Isso é mentira, certo? Isso não é verdade. E aqui, ó, o a e o b teria que ser, para retornar o valor 1 para a gente, as duas teriam que ser verdade. E aqui a gente já sabe que não é, porque 2 não é maior que 4, tá certo? Vamos agora usar esse mesmo exemplo aqui para a gente brincar um pouquinho com o operador OR lógico, certo? Que seria o OU lógico. Ou seja, ele retorna verdadeiro se pelo menos uma das expressões for verdadeira. Então não precisa ser as duas. Ele vai retornar verdadeiro para a gente se pelo menos uma delas for verdadeira, certo? O OR lógico é definido por essas duas barras aqui, ó, na vertical, certo? Então vamos brincar aqui, ó, com ela. Colocar dentro do A e B aqui, que a gente já tem, né, declarado. Então vamos analisar aqui, ó, vamos colocar o OR. O A ou o B tem que ser verdades. Aqui, 5 é maior que 3? Sim, é verdade. 2 é maior que 4? Não. Mas, no OR, se a gente colocar para rodar, ele tem que retornar para a gente o valor 1. Por quê? Pelo menos uma das duas é verdade, que é o caso A, porque 5 é maior que 3. Agora vamos colocar aqui, ó, 5 menor que 3 e 2 maior que 4. Ou seja, nenhuma delas é verdade. Então, ele vai retornar falso para a gente, porque nenhuma é verdade. Então, essa é a diferença do AND para o OR. O AND precisa, resumindo, precisa que as duas afirmações sejam verdades, enquanto o OR, pelo menos uma delas tem que ser verdade, mesmo que a outra esteja errada. Vamos agora para o nosso último operador lógico, que é o operador NOT. Ou seja, o operador NOT,
ele inverte o valor de uma expressão booleana. Se ela for verdade, se ela for true, ele retorna false pra gente, ele retorna falso. Então vamos para esse exemplo aqui, ó. A gente tem um cout. Primeiro a gente declarou uma variável aqui, idade, para o usuário inserir a idade dele, né? Conforme o cout está pedindo, digite sua idade. E agora aqui a gente tem uma condição, ó. If, que significa se a idade não for maior ou igual a 18, ó, não for. O not está trocando, né? Se a idade fosse maior que 18, se a idade não for maior ou igual a 18, ele vai retornar para a gente, ó, você não é maior de idade. Caso seja o contrário, ele retorna para a gente, você é maior de idade. Então, nesse caso aqui, nesse código, a gente está verificando se a pessoa não é maior de idade, tá certo? Se a gente retira o not, que é representado pela exclamação, perdão, esqueci de mostrar para vocês, mas o not é a exclamação aqui. Se a gente tira ele aqui, o código passa a analisar se você é maior de idade, tá certo? Com o not, o código passa a analisar se você não é maior de idade, tá certo? Então, essa foi a aulinha aqui de operadores lógicos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Grande abraço, até a próxima.